Você investe em ações do Banco do Brasil ou pensa em investir em ações do Banco do Brasil, então talvez você já tenha visto essa notícia aqui que começou a circular nos últimos dias e é bem forte. A Associação de Defesa do Agronegócio disse que pode ser o maior escândalo bancário do mundo. E é claro, se foi mais um barulho aí ao redor das ações do Banco do Brasil, de código BBAS3, que inclusive vem caindo aí no último mês. Só que antes de confirmar que, entre aspas, ferrou total e sair correndo vendendo as suas ações do Banco do Brasil, é importante você entender o que está realmente acontecendo. Então aqui nesse vídeo a gente vai te explicar o que é essa investigação, o que significa essa tal de venda casada, se isso afeta o Banco do Brasil e também a BB Seguridade. Isso é a nossa visão aqui do Clube do Valor, especialista em investimentos, e também vai mostrar se depois disso tudo o Banco do Brasil passa ou não nos nossos filtros aqui do Clube do Valor de seleção de ações baratas. Então presta muita atenção em tudo que o Filipão te mostrar e bora pro conteúdo. Vamos lá e vamos começar entendendo essa história. Existe um órgão aqui no Brasil que é responsável por fiscalizar a concorrência entre players do mercado. O nome dele é CADE, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E o que aconteceu é que ele abriu um inquérito administrativo para investigar uma possível venda casada no crédito rural do Banco do Brasil. Essa apuração aqui que foi pedida pela Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, que está acusando o banco de condicionar a liberação de crédito a uma possível compra de seguro. Ou seja, os produtores rurais que fossem pegar empréstimo com o Banco do Brasil só conseguiriam esse empréstimo caso eles decidissem comprar alguma coisa de seguro junto. É aqui que entra a BB Seguridade junto com o Banco do Brasil nessa história toda, uma vez que o Banco do Brasil fornece o crédito, mas a BB Seguridade é quem forneceria os seguros para essa possível venda casada. E aí vamos mais especificamente para ver o que é que a associação está dizendo. Que nos últimos 10 anos o Banco do Brasil concedeu 1,5 trilhão em crédito rural, dos quais 179 bilhões foram utilizados de forma compulsória na aquisição de produtos financeiros não relacionados à produção agrícola, ou seja, produtos a mais que não deveriam fazer parte da conta, feitos como venda casada. E aqui entram os valores que eles estão pedindo no processo. Que, somando todas as solicitações, esse processo está dando aqui 841 bilhões de reais, caracterizando o maior processo judicial da história. E alguns relatos de produtores rurais aqui, ilustrando na prática como é que isso aconteceria, segundo eles. O Nailton, produtor rural, disse que contratou um empréstimo de 3 milhões de reais, mas foi forçado a destinar 500 mil reais para um plano de previdência privada, que entra na categoria de seguros, vendida pela BB Seguridade. O que comprometeu ali sua capacidade produtiva. Ou Sebastião de Moura, que precisou adquirir produtos como seguros e títulos de capitalização, frequentemente sem seu consentimento. E aí, se isso aqui for comprovado, é o que a lei chama de venda casada, que é vedado no Brasil. Agora, o que é importante a gente entender é o seguinte: é diferente você vender um combo de produtos e uma venda casada em si. É como se você chegasse no McDonald's hoje e você tá querendo comprar um hambúrguer. Mas toda vez que você vai no totem ali do McDonald's, ele vai naturalmente te ofertar um combo, que eles chamam de refeição. Aí tem o combo com o hambúrguer, um refrigerante ou um café e um docinho juntos. Você pode adicionar essa refeição por mais R$5 no teu combo. Beleza, isso aqui é completamente permitido. Você pode oferecer um combo de produtos. O que não pode, o que seria venda casada, é o McDonald's chegar para você e dizer: olha só, você só vai ter o seu hambúrguer se você comprar o combo. Além disso, você não consegue de nenhuma outra forma. Então esse mesmo caso é que está sendo investigado pelo Banco do Brasil, só que ao invés de ser um hambúrguer, é um trator, é uma tecnologia nova que uma pessoa do agro está pegando um empréstimo para financiar, e os seguros do agro, a previdência privada, seriam o combo que o Banco do Brasil estaria possivelmente ofertando ali como venda casada. E aí você pergunta, e o Banco do Brasil nessa história? Como é que ele se posicionou? Eles já fizeram um pronunciamento negando todas as acusações. Relembrando, inclusive, que essa prática ela é vedada, tanto pela justiça brasileira quanto pelas políticas internas do banco. A instituição argumentou ainda que existe liberdade de escolha por parte do produtor de qual é o combo que ele vai comprar. Ou seja, de que eles não impõem condição nenhuma, que a decisão final é sempre de quem está tomando ali aquele crédito. Só que é claro que quando uma notícia dessas vem à tona, você já soma com um monte de outras coisas que impactou o Banco do Brasil nesse ano. Foi a inadimplência do próprio agro, foi os problemas no setor do agro em si, foi a Lei Maninski que colocou os bancos brasileiros em dilema bilionário, foi inclusive a possibilidade do Banco do Brasil financiar os Correios aqui no Brasil, que deixou muita gente pessimista com essa história. E aí agora surge essa possível apuração de fraude ali dentro das práticas comerciais do banco. E aí é natural que a gente veja mais quedas na cotação do banco. Olhando para os últimos 6 meses já são mais 25% de queda. No período mais recente aqui, a gente já vê quedas de que chegam a 7, 8%. Agora, não é por isso que simplesmente
faz sentido pensar em vender o banco, principalmente num momento como esse. Olhar somente para as notícias e tomar uma decisão de comprar ou de vender um ativo é uma decisão completamente emocional, o que vai de encontro com todas as boas práticas de um investidor profissional ao longo da sua trajetória. Ou seja, toda e qualquer boa decisão de investimentos ela precisa ser pautada em dados, em estratégia clara. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente está falando o que é que está acontecendo, manchetes e notícias, e agora a gente vai passar para olhar para os números do Banco do Brasil. Esse que é um banco de 215 anos de história, já passou por muita coisa. Só para listar algumas delas. Primeira Guerra Mundial e Segunda, hiperinflação aqui no Brasil, plano Collor com confisco de poupança, crise de 2008, pandemia e recentemente todas as outras questões que a gente falou, de inadimplência do agro e Lei Malinski. E isso não quer dizer que banco grande não quebra, é só para lembrar que problemas como esses, dessas magnitudes, não é a primeira vez que está acontecendo com o banco. Se a gente for olhar para o histórico recente, a gente vai ver que nesse ano a queda já chega a 14%, de um ano para cá, são 23% de queda, voltando 5 anos atrás, isso aqui sem considerar dividendos, o banco tem uma cotação ainda positiva, de 34% de alta, e olhando para todo o histórico, a gente vê a alta aqui, que é bem relevante, contando ali de 1994 para cá, que é de quando a gente tem dados. Se a gente for olhar para as informações e múltiplos financeiros do banco, o que é que a gente vê? O preço por valor patrimonial, que continua bem abaixo de 1, eu me lembro que isso aqui nunca passou de 1, desde a pandemia isso aqui tá assim. Dividend yield que nesse momento está em 8,4%, principalmente por causa da queda da cotação. Preço sobre lucro em 7,3% e uma cotação em torno de R$20. Olhando para o histórico dos últimos 10 anos, aqui agora sim, considerando dividendos na conta, a gente viu o investidor do banco no longo prazo que reinvestiu seus dividendos, multiplicar seu capital por 4 vezes. Um resultado interessante. Uma rentabilidade sobre o capital do investidor medida pelo ROI que está nas mínimas históricas dos últimos 10 anos, em 8,7%. Esse que sempre foi um indicador que atraiu os investidores para o Banco do Brasil por ser mais alto relativamente e que agora passa por dificuldades por causa dos resultados recentes. Olhando também para os dividendos pagos no histórico dos últimos 10 anos, a gente viu uma crescente do Banco do Brasil que atingiu seu pico em 2024, mas 2025, como a gente já viu em vídeos anteriores, muito provavelmente vai ficar bem abaixo aqui do que o ano passado. E aí quando a gente compara as curvas de rentabilidade do Banco do Brasil nos últimos 2 anos, com o Ibovespa e até mesmo com o IFIX, a gente vê que essa queda realmente foi relevante demais, que fez com que o banco caísse bem mais que o mercado nesse período. E aí é natural que, de novo, as pessoas olhem para todas essas histórias, a queda na cotação e a mudança dos números, e tragam comentários como esse tipo aqui, ó, do Alisson, que tá fora do Banco do Brasil porque logo vai ser sancionado. Ou Israel, o banco não está nem pagando dividendos, vai quebrar. Tá esquisita as ações do banco, uma hora cai, no outro dia sobe. Muita gente com a mentalidade de sair do banco nesse momento. Agora, tem outro tipo de investidor que tá olhando pelo outro lado da moeda, comentando que essa ação vai decolar em algum momento. Ou se tá embaixo é hora de comprar. Muita gente entendendo que só pela queda da cotação é hora de simplesmente sair comprando também. Quando a gente olha os pronunciamentos recentes do próprio Luiz Bassi, maior investidor, pessoa física da nossa bolsa, ele comentou algo muito simples, de que o Banco do Brasil já enfrentou crises bem piores no passado e acredita que as ações podem sim se valorizar. Ou seja, na prática, o mercado já está começando a precificar há muito tempo um cenário mais catastrófico para o banco. E é aqui que o jogo começa a ficar mais simples para o investidor que é racional, que analisa dados na hora de tomar uma decisão. Enquanto tem muita gente no mercado tomando decisões impulsivas, seja de comprar muito rápido porque acha que vai subir, seja de vender porque acha que vai dar tudo errado, quem tem uma estratégia comprovada de verdade acaba saindo na frente do mercado, não tem como. É isso que a gente faz em uma das nossas estratégias de ações aqui do clube, onde a gente busca as 20 ações mais baratas da bolsa. Essa estratégia que passou por uma evolução recentemente e que a gente testou o que aconteceu com janelas móveis no mercado, com quem passou períodos investidos com essa estratégia ao longo do tempo. E o que esse gráfico nos mostra é que quem permaneceu com uma estratégia como essa por pelo menos 10 anos, em nenhum momento ficou com um patrimônio negativo, ou seja, saiu da estratégia com menos do que entrou. O que demonstra claramente que, independente do que acontece no curto prazo, quem tem uma estratégia comprovada de verdade no médio e longo prazo, não tem como, se fizer todas as coisas certinhas, de perder dinheiro. E aí, dentro dessa estratégia, para a gente encontrar as ações que realmente estão baratas com base em números, a gente usa 3 variáveis diferentes, que a primeira delas é chamada Book to Market, comparando o patrimônio líquido com o valor de mercado. Outra, que é a Cash Flow Yield, comparando o fluxo de caixa da companhia com o valor de empresa que ela tem. E por último, a geração de caixa que a empresa continua tendo comparado com o seu valor do mercado. Essa composição de números nos mostra uma lista muito clara das 20 ações mais baratas da bolsa. Essa aqui é a mesma lista que, para quem investiu com uma estratégia como essa nos últimos mais de 20 anos, teve um resultado muito superior à média, conseguindo bater o Ibovespa com sobra. Demonstrando que investir desse jeito aqui dá resultado demais. Inclusive, se você quiser entender mais no detalhe como é que essa estratégia funciona e outras 10 empresas que estão, nesse momento, dentro das 10
empresas mais baratas da bolsa, aí eu vou te deixar um e-book que a nossa equipe escreveu para te contar tudo isso gratuitamente para você fazer download no link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Mas indo para a prática e entendendo se Banco do Brasil, se BB Seguridade estão baratas nesse momento, o que a gente vê é Banco do Brasil se encontra na terceira posição, sendo a terceira empresa mais barata da bolsa nesse momento, principalmente por causa das quedas da cotação recente e os resultados que a empresa continua demonstrando ao longo dos últimos tempos, o que nitidamente mostra que o mercado descontou demais essa companhia, pelo menos com base nessa forma de investir. Já em relação à BB Seguridade, essa não, ela não está entre as ações mais baratas da bolsa, mesmo com toda essa história recente aqui, ela não está demonstrando um preço abaixo do que deveria. Dito tudo isso, assim fica muito mais claro da gente entender o que é que está acontecendo, quais são os números e o que de fato uma boa estratégia diz sobre a empresa. Agora me conta aqui embaixo, o que é que você está achando da companhia? Dentro da tua estratégia, você está comprando, está vendendo? Como é que você está encarando o mercado nesse momento? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e para que você continue acompanhando os conteúdos aqui do canal, eu vou deixar um outro vídeo bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.